A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você em meio à sua família. Eu gostaria de trabalhar com vocês um tema bastante interessante que fala sobre a fidelidade de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de problemas, de dificuldades que nós temos enfrentado. Sempre muito bom a gente saber e contar com a presença do Senhor, com sua bondade, com sua fidelidade, com as suas misericórdias sobre nós. Há um texto no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 18, e lá está escrito o seguinte: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muito bem, o livro de Lamentações é atribuído ao profeta Jeremias. Jeremias, muitas vezes mencionado como o profeta chorão, o profeta que chorava, o profeta do lamento. A maioria dos estudiosos bíblicos, teólogos, assim designam este grande profeta do Senhor. Este livro de Lamentações, ele é conhecido também como o livro de Lamentações, além de Lamentações, como o livro de tribulações e lágrimas. Tribulações e lágrimas. É interessante a gente fazer um estudo mais aprofundado sobre esse livro, porque ele retrata, vamos dizer assim, a dor do cativeiro. Mas que cativeiro? Um período da história, Deus permitiu que um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, se levantasse e pudesse levar cativo toda a nação de Israel para a Babilônia. Isso aconteceu no ano de 587 a.C. E esse livro, ele retrata a dor do cativeiro, ele retrata a dor do despatriamento, ele retrata, vamos dizer assim, a angústia, a tribulação de estar vivendo longe do templo, longe da sua casa, longe dos seus familiares, os familiares espalhados. Então esse livro, ele retrata, vamos dizer assim, esse período da história, que foi um período de 70 anos, o período do cativeiro babilônico. E Jeremias foi este profeta com essa atuação, tentando levar esperança, alertando o povo para a iminência dessa deportação, caso não mudassem de vida. Enfim, retrata essa dor. Ele é um livro que é composto por 5 poesias. 5 poesias, são 5 capítulos, cada capítulo uma poesia, e cada uma dessas poesias com 22 versículos. Olha que interessante, 22 versículos. Cada capítulo, uma poesia, cada poesia com 22 versículos. Por que 22 versículos? Porque cada versículo, isso não aparece na nossa Bíblia em português, mas só aparece na Bíblia hebraica. Cada versículo começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Então nós temos 22 versículos no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no quarto capítulo e no quinto capítulo. Somente no terceiro capítulo nós temos 66 versículos, o que dá 3 sequências do alfabeto hebraico, uma primeira letra do alfabeto começando cada versículo. É interessante isso. Era uma poesia, mas uma poesia que seguia, vamos dizer assim, o hino fúnebre do povo judaico. Nós temos na Bíblia os salmos de exultação, nós temos
os salmos de romagem, nós temos aqueles salmos de glorificação, e nós temos essas poesias, vamos dizer assim, nós temos cânticos de amor, nós temos essas poesias fúnebres. Tudo isso faz parte da Escritura. E é interessante a gente olhar a forma como o profeta Jeremias se comportou e como ele retratou a dor. Eu dou graças a Deus que esse livro está na Bíblia. Dou graças a Deus porque o Espírito Santo inspirou Jeremias a escrever daquela maneira. Por que eu falo graças a Deus que esse livro está na Bíblia? Porque todos nós, invariavelmente, um dia, se já não passamos, iremos passar por tribulações, várias tribulações. O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então a vida, ela não é feita somente de coisas boas. A vida não é feita somente de triunfos, de coisas maravilhosas. Existe uma corrente teológica de algumas igrejas ou denominações por aí que somente enaltecem, vamos dizer assim, o lado bom, o lado de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser maravilhoso. E eu digo para vocês, a minha vida não é assim. Eu tenho períodos na minha vida de muita tristeza, eu tenho períodos na minha vida de problemas, de angústias, de tribulações, de lutas que eu preciso levar para a presença de Deus. Eu preciso chegar diante do Senhor e abrir o meu coração e dizer para o paizinho querido que está doendo, que eu estou passando por problemas. A minha vida é marcada por isso e a sua também deve ter estes momentos, né? Existem aqueles momentos de lágrimas. Tem dias que nós choramos ou não? Você não chora? Você não passa por períodos de dor, de traição? Enfim, a dor chega. Tem dias que a gente não quer nem levantar da cama, é ou não é verdade? A tristeza é tão grande, a calúnia foi tão grande, o problema com a família foi tão grande, que a gente faz das lágrimas o próprio alimento. Tem dias em que nós passamos por dias de lágrimas, dias de perdas. Nós perdemos pessoas durante esse período de pandemia. São números que se tornaram gente. São números que se tornaram nomes de pessoas que nos foram caríssimas, de pessoas que fizeram parte da nossa família, do nosso círculo de relacionamentos. Perdas. Todos nós vamos passar por perdas. Todos nós vamos passar por dores. Mas também, e essa é a boa notícia para você neste momento, todos nós, se já não tivemos, vamos ter um encontro com a fidelidade de Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. E esta fidelidade que nós vamos experimentar, ou estamos experimentando, esta fidelidade ela só se manifesta ou só é experimentada em dias difíceis. Escute bem o que eu estou falando para você. Eu não te engano e jamais vou te enganar. Sempre vou pregar a verdade, por mais simples ou mais dura que ela pareça. A fidelidade de Deus, ela é experimentada no meio dos dias difíceis, no meio dos dias de lágrimas, no meio dos dias de dores. É ali que nós experimentamos a bondade, a fidelidade e as misericórdias do Senhor. São nos dias de tribulação que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. São nesses dias, como Israel, sendo depatriado, deportado para o cativeiro, experimentou a bondade e a fidelidade do Senhor, porque jamais, em qualquer um dos dias que estiveram no cativeiro, o Senhor jamais os deixou. Apesar de Deus ter usado o cativeiro para tratamento da rebelião, tratamento da rebeldia, tratamento para o pecado de apostasia, o pecado de idolatria daquela nação, ainda assim, Deus não apartou daquele povo, o seu povo amado, a sua graça e a sua misericórdia. Lembram, por exemplo, de Daniel, também deportado na Babilônia. Daniel experimentou a fidelidade de Deus, experimentou o amor de Deus no meio da cova dos leões. Lá estava o Senhor com ele, guardando, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo sobremaneira acesa. Lá estava a fidelidade, a bondade e a presença do Senhor. Jeremias, o profeta, encontrou também a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel em todas as circunstâncias. Nesse texto que eu li, do capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 18, do verso 18 até o verso 21, nós vemos o profeta dizendo algumas coisas assustadoras. Por exemplo, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Gente, pensa aqui comigo.
Alguém chegar ao ponto de dizer: pereceu a minha esperança. A gente brinca e diz que a esperança é a última que morre. É ou não é verdade? Eu sempre digo que a esperança é a primeira que nasce, porque sem a esperança nós perecemos. É a esperança que nos mantém firmes, é a esperança de dias melhores que nos alegram, é a esperança do Senhor cumprir as suas palavras, do Senhor cumprir as suas promessas, que nos mantém lutando, nos mantém ativos. E o profeta, ele chega a esse ponto de dizer que a sua esperança pereceu, a esperança no Senhor. Mas para quem ele falou isso? Ele falou diretamente para Deus. Quando nós falamos para alguém, isso pode soar como murmuração, mas quando nós falamos para Deus, estamos abrindo o nosso coração, estamos dizendo: Senhor, está doendo. Senhor, isso aqui é muito pesado para mim. Eu estou passando por um mar de angústias agora, eu estou passando por essa tribulação lá em casa, eu estou tendo este problema, essa dificuldade. Você está conversando com o seu Pai, você está conversando com o seu Deus. Nesses versículos, o profeta, ele recordou da sua dor, da sua falta de esperança, ele recordou da dor, da queda, não é? Mas ao mesmo tempo ele nutria dentro de si uma esperança. E isso é que eu acho fantástico na Bíblia Sagrada. E isso que eu acho fantástico na vida dos servos de Deus. Ele fala da sua dor, ele fala do seu problema, fala da sua angústia, fala da dor da queda, mas ele abre um espaço no seu coração para falar do seu anseio. E o seu anseio era trazer à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Isso é bonito demais. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E qual era a esperança do profeta? Qual era a esperança de Israel? A esperança era de voltar à sua pátria. A esperança era de voltar à sua casa, a esperança era de ter o templo reconstruído, a esperança era de ter os muros da cidade de Jerusalém totalmente refeitos. A esperança era que Deus cumprisse a sua promessa, aonde ele disse: olha, vai durar o cativeiro 70 anos. Depois eu vou levantar o meu servo e ele vai autorizar vocês a voltarem à sua terra. Então havia a dor do momento, mas havia um norte também, havia um ponto onde eles se fixavam sabendo que Deus seria fiel e Deus os traria de volta à sua pátria. Quantas promessas o Senhor tem na sua palavra, promessas que nos animam. Eu, por exemplo, eu tenho usado uma palavra que diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra tem norteado a minha vida nos últimos tempos. Eu não consigo imaginar, eu não consigo conceber o que Deus tem preparado para mim. Às vezes eu sinto como se a morte estivesse chegando, mas aí eu lembro da promessa do Senhor, eu lembro da palavra do Senhor e eu me animo e eu quero continuar caminhando, eu quero continuar fazendo, quero continuar construindo, quero continuar realizando, quero continuar ganhando pessoas, pregando o evangelho. Eu quero continuar porque eu tenho um foco, não é? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Todos da sua casa são salvos? Todos da sua casa estão em paz? Todos estão sob a bênção do Senhor? É provavelmente que não. Mas há uma palavra norteadora dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sem esperança nós perecemos. A esperança de dias melhores, a esperança do cumprimento da promessa do Senhor é o que nos mantém focados. Então, ele passa pelo problema, mas ele abre uma brecha para crer no cumprimento da promessa do Senhor, de que Deus traria o seu povo de volta à sua casa. E eu entendo, nós partilhamos da dor do profeta. Talvez não no mesmo teor ou com a mesma profundidade, mas tem coisas que nos inquietam. Eu, na qualidade de pastor, eu, na qualidade de profeta do Senhor, você, na qualidade de profeta do Senhor, eu sei que tem coisas, por exemplo, que te inquietam. É só você olhar os rumores de guerra, as ameaças de bombas e invasões em países e a possibilidade de uma guerra de amplitude maior. São coisas que nos inquietam, o rumo que o nosso mundo está tomando. Tudo isso traz inquietação, os crimes em que nós vivemos. Ora, um moço entra numa creche e assassina 5 pessoas a sangue frio. Estamos vivendo dias onde a vida, ela vale pouco, quase nada. São os crimes aqui e acolá que mexem com a nossa estrutura.
Um pai me ligou há poucos dias de uma grande cidade aqui do nosso Brasil, por respeito não vou mencionar, dizendo, olha, eu quero que o meu filho vá estudar na cidade de Lages. Me perguntou sobre as faculdades, sobre as universidades daqui, e eu, naturalmente, como amante dessa cidade, eu falei o melhor possível daquilo que nós temos aqui, a nível de cursos superiores e tal. E esse pai quer mandar esse filho para cá por quê? Porque a cidade onde ele está envolta em violência. As pessoas estão trancadas e cada vez mais trancadas, fechadas, sem vida, correndo riscos. Então essas coisas trazem muita inquietação para nós. As drogas, né? Tudo isso, os lugares onde os filhos têm andado, enfim, a imoralidade que nós estamos vivendo, os baixos padrões morais, a frouxidão da imoralidade sexual e tantas coisas como os valores de corrupção. Hoje parece que é normal ser corrupto. A pessoa bacana, a pessoa boa é aquela pessoa que é corrupta, que rouba, que desvia, que solapa. Não é? A pessoa boa é aquela pessoa que trai, é aquela pessoa que está cercado desse glamour de imoralidade nas músicas, e algumas músicas eu nem sei se eu consigo chamar de música, alguns ritmos eu nem sei se eu consigo chamar de ritmo, porque é uma baixaria sem tamanho, e isso tudo vai entrando dentro das nossas casas, vai corrompendo os nossos olhos, os nossos valores. E quando a gente fala alguma coisa, é um careta, porque é um quadrado, porque não se atualiza, porque não se moderniza, bem, então eu vou continuar sendo um quadradão, eu vou continuar sendo um ultrapassado, porque existem valores que não se mudam, existem princípios pelos quais nós vivemos, que nós não podemos alterar, nós não podemos nos corromper. A corrupção na política é uma coisa que dá náusea, dá nojo. Você falar da classe política hoje, com raríssimas exceções, e eu quero dizer de novo, raríssimas exceções, né? É algo que enoja, porque é só conchavo, é só interesse partidário. Aqui na nossa cidade, gente, não vamos longe não, aqui na nossa cidade não se avança, muitas vezes não se faz, por quê? Porque a sigla tal, brigando contra a sigla tal, são interesses, são conchavos, são alianças, e o povo? Cadê o povo? O povo perece, o povo padece, e nós precisamos que Deus levante na nossa nação pessoas segundo o seu coração, gente comprometida com a verdade, gente comprometida com a justiça, gente comprometida com valores cristãos. Isso, gente, a igreja, nem a própria igreja escapa de toda essa corrupção que está acontecendo. A igreja que deveria ser o padrão, a igreja que deveria ser o modelo para a sociedade, uma igreja que muitas vezes está envolvida em falcatruas, está envolvida em angariar dinheiro de forma ilícita, de forma corrupta, enquanto que a Bíblia fala apenas em dízimos e ofertas. Existem outros tantos meios em que as pessoas acabam buscando satisfazer apenas e tão somente os interesses da denominação. Uma igreja apática, uma igreja que não vai, uma igreja que deixou de ser missionária, uma igreja que só espera que as pessoas venham, que as pessoas entrem na igreja. A igreja hoje não é mais a mesma de antigamente, onde as pessoas entravam por escolha, as pessoas entravam porque queriam ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque elas queriam se sentir úteis no trabalho de evangelização do mundo, na obra do Senhor. Hoje, me desculpe a minha sinceridade, a minha franqueza, as pessoas vêm para a igreja porque elas têm um interesse, elas estão em busca de alguma coisa que satisfaça os seus interesses materiais e mecânicos aqui da terra. E o pior é que tem apóstolos, tem bispos, tem pastores, tem igrejas que se prestam para isso. São uma igreja de serviço para satisfação de meros caprichos das pessoas. Então até a própria igreja se tornou uma igreja apática. A frieza, muitas vezes, dos filhos de Deus, a igreja fria, uma igreja ensimesmada. Gente, eu poderia passar horas aqui falando disso. São coisas que nos inquietam. Eu fico inquieto. Eu fico perturbado com essas coisas e vendo o rumo que o mundo está tomando, o rumo que a igreja, a família, quando falamos de família, os valores
que têm sido enfraquecidos, né, os valores familiares, enfim. Entendo o lamento do profeta, eu entendo o lamento do profeta. Mas em meio a essa mensagem, vamos dizer assim, de dor, de lamento, existe também uma mensagem de triunfo aqui nesse livro. Eu entendo que o sopro de alegria ele pode chegar em meio ao desespero, sim. Eu entendo que um lampejo de esperança pode brotar no nosso coração quando nós olhamos de maneira focada na palavra do Senhor. Nós podemos ver a fidelidade de Deus quando tudo parece perdido, quando tudo parece sombrio, inacabado, sem sentido. Nós podemos perceber a fidelidade de Deus, e essa fidelidade foi que animou o profeta chorão, esse profeta Jeremias. O Senhor, segundo os versículos 22 e 23, é um Senhor fiel e um Senhor de misericórdia. As misericórdias, diz ele, são a causa de não sermos consumidos. Deus nos preserva por causa da sua misericórdia. A palavra misericórdia é muito bonita. Misericórdia é a junção de duas palavras, uma latina e uma palavra grega. Miserere significa compadecer-se. Cordis significa coração. Então é compadecer-se de coração. Deus é um Deus que se compadece de coração. Ele tem misericórdia. Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele olhava para elas como ovelhas sem pastor e se compadecia delas. Então Jesus ele era todo ação, ele era todo amor, ele era todo doação. Quando ele vislumbrava a situação de abandono, a situação de dor em que as pessoas se encontravam. Só basta você lembrar daquele cego mendigo chamado Bartimeu, na cidade de Jericó, quando Jesus está passando por aquela cidade. Ele escuta o tropel das pessoas e ele pergunta: o que está acontecendo? E dizem: Jesus está passando por aqui. Jesus está passando, é a minha hora, é o meu momento. E diz que ele se põe em pé e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas olham e falam: fique quieto, é Jesus que está passando. Então, quanto mais diziam para ele se calar, mais alto ele gritava e dizia: é o meu momento, Jesus está passando, tem misericórdia de mim. Ele clamou pela misericórdia do Senhor. E Jesus disse: chamai-o. Chamaram então, e ele de um salto se pôs em pé, diz a Bíblia, lançou de si a sua capa e foi na direção de Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ter uma vida normal, eu quero voltar para minha casa, eu quero sair da beira do caminho. E a Bíblia diz que ele saiu da beira do caminho e começou a andar no caminho de Jesus, começou a seguir a Jesus. Então essa misericórdia nos alcança, segundo o profeta chorão aqui, a cada manhã. Quando você acorda, escute bem o que eu vou dizer para você. Quando você acorda, a misericórdia do Senhor acordou primeiro. E a misericórdia do Senhor está à sua espera. Deus está esperando você para te dar um excelente dia, para acompanhar você, para andar com você. A misericórdia do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Ele encerra esse texto dizendo que é bom aguardar a salvação, e salvação no Antigo Testamento é mais do que salvar dos pecados, é livramento em todas as circunstâncias. Ele diz: é bom aguardar o livramento do Senhor, e isso em silêncio, sem fazer alarido, sem ir para o Facebook, sem dizer: eu estou triste, eu estou cheio de problemas, mas vai para a presença do Senhor, vai para a presença de Deus. É isso que nós temos que fazer. Quero deixar essa palavra para você, e enquanto você pensa no que eu estou te passando, eu deixo o convite para você na sua cidade, em algum lugar próximo à sua casa, encontrar uma igreja, esteja numa igreja onde a palavra do Senhor é pregada e ensinada, onde você possa ter um encontro com as misericórdias do Senhor. Para você que é aqui de Lages e das cercanias, a Casa do Pai, Igreja do Nazareno de Lages, está à disposição para abençoar a sua vida. Aos domingos pela manhã, a partir das 9h30, aos domingos à noite, a partir das 19 horas, nós estamos ali, de portas abertas para abençoar você e grandemente a sua família. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos conversar com o nosso Deus. Meu Paizinho querido, muito obrigado pela Bíblia Sagrada, muito obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor, nesse instante, nessa meditação,
demonstrou o que significa misericórdia. A tua misericórdia, ela sempre chega primeiro nas nossas vidas. Agradecemos a tua fidelidade em permanecer conosco, mesmo que tudo à nossa volta pareça perdido, mesmo que os problemas se agigantem, ainda assim a tua presença é o que nos basta. Abençoa a casa, a família de cada pessoa que recebe este programa Momento de Santidade, que ali esteja a tua cura, ali esteja a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo.